Vamos a poner acá. Me avisas entonces, todavía son 11:29, ¿no? Sí, ahora y media arrancamos. No sé si alguien más entra, le damos tiempo. Ok. Bueno, estamos en tiempo para iniciar la sesión número 18. La primera de las tres presentaciones de esta sesión es un estudo fotométrico de algunos miembros da população Neos Atiras, por Eduardo Olmo. Te aviso cuando pasen, te queden 5 minutos. Perfecto, está bien. Comienzo. Sí, comienza. Bien. Bom, eu vou fazer a apresentação em português. Eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, o qual se titula Um Estudo Fotométrico de alguns membros da população dos Neosátira. Este trabalho foi desenvolvido aqui no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, Brasil. Também em parceria com o Impacton, e as imagens foram realizadas, todas as observações, no Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. Este trabalho já foi publicado na Icarus neste ano e pode ser detalhada mais tudo o que eu vou falar nesse artigo. Eu organizei a minha apresentação da seguinte forma: eu vou falar primeiro sobre a definição dos sátiras, falarei também sobre as propriedades que nós conhecemos até o momento desta população, falarei também sobre as características orbitais e as técnicas que temos usado, como têm sido as curvas de luz rotacionais, as curvas de fase solar, os espectros fotométricos, e falarei sobre as conclusões. Bem, até o momento são conhecidos 29 átiras, dos quais se conhece só propriedades físicas para 2 desses objetos, dentro dos quais se encontram o asteroide 163693 Sátira e 594913, sim? Que vemos aqui embaixo. O primeiro objeto a ser descoberto foi 163693 Sátira, um objeto que se encontra em órbitas internas à órbita da Terra. O período de rotação que tem sido determinado para ele é de 3,398 horas. E, através de observações de radar, foi observado que este objeto é um objeto binário, na verdade, onde seu objeto primário tem um diâmetro de 4,8 quilômetros e o secundário de 1 quilômetro. Já o objeto 594913, ele, através de um análise espectroscópico, se encontrou que ele tem uma taxonomia tipo SA, e, através de inferir o albedo para essa taxonomia, os autores encontram que este objeto tem um diâmetro de aproximadamente 1,5 quilômetros. Além disso, a gente não conhece nada mais sobre esta população. Dali vem a importância de poder estudar estes objetos. No plot à esquerda, a gente pode observar a população dos Neos, onde observamos as populações, as subpopulações que se encontram em órbitas internas a órbitas da Terra, como são os Sátiras, os Bátiras e os Vulcanoides. Sim? Até o momento, só tem sido descoberto um Bátira, que foi o último objeto que mostrei na tabela. E nós conseguimos observar 5 desses átiras conhecidos até o momento, dentro dos quais se encontram 2003 CP20, 2018 JP3, 2005 TG45,
2017 YH e 2008 o L90. Neste plot à direita, a gente pode observar a máxima altitude que estes objetos atingiram no ano 2018. Como podemos ver nesse gráfico, a gente observa que são objetos onde a máxima altitude não chega a ser maior do que 40 graus aproximadamente. Sim? Além disso, são objetos com magnitudes altas, sim? São bem difíceis de serem observados pelo fato de estar em órbitas internas, a órbita da Terra. Nós podemos observar eles ou no pôr do Sol ou no nascer do Sol. Isso dificulta muito a observação, as janelas de observação são muito curtas. Quando eu falo de muito curto mesmo, estou falando de 15 minutos aproximadamente de observação. Só no caso do asteroide 2003 CP20, a gente conseguiu mais ou menos observar 1 hora e uma coisa, mas o resto era muito pouco, né? A gente teve que desenvolver toda uma metodologia para conseguir observar estes objetos, contar também com um observatório que seja dedicado à observação de corpos menores do sistema solar, como é o caso do Observatório Astronômico Sertão de Itaparica. As características deste observatório podem ser observadas nesse artigo. Nós temos usado diferentes técnicas, como tem sido as curvas de luz rotacionais, as curvas de fase solar e os espectros fotométricos, para poder predecir, para poder determinar alguns parâmetros físicos. Sim? Destes foi através das curvas de luz rotacionais. Determinamos o período de rotação para o asteroide 163693 Sátira. A gente fez medições para determinar a magnitude calibrada no filtro R. E, através de uma análise de série de Fourier, a gente determinou que o período de rotação era de 3,1532 horas, enquanto que a amplitude dessa curva é de 0,67 magnitudes. Foi também a primeira vez que, para este objeto, foi determinado, se observou um evento mútuo, que já tinha sido confirmado também através de observações de radar. Sim? Através desse evento mútuo, foi possível determinar a razão dos diâmetros, como podemos observar aqui, o qual nos deu um valor de 0,21. Ao comparar esse valor com os diâmetros encontrados com as observações de radar, vemos que os valores não batem, né? Num caso deu 0,21, no outro 0,39. Isso se deve basicamente a configuração na qual a gente está observando. A gente observou no ano 2019, as observações de radar aconteceram no ano 2017. Como vemos através da amplitude também, aparentemente este objeto é um objeto alongado, o qual dificultaria uma determinação adequada dos diâmetros, né? Além disso, determinamos o período de rotação para os asteroides 2005 TG45 e 2017 YH. E vemos também que as amplitudes, nesses casos, são muito grandes, o qual significa que estes objetos aparentemente são bem alongados. Sim? No entanto, é importante salientar aqui que as observações nestes dois casos foram muito poucas, mas é uma primeira aproximação aos resultados, né? Também fizemos as curvas de fase solar para alguns destes objetos. A curva de fase solar não é outra coisa que a magnitude, é um gráfico da magnitude reduzida, no nosso caso no filtro R, Cousin, como função do ângulo de fase. Sim? Nós usamos, além de usar dados do ASIO, usamos também os dados do MPC e fizemos um ajuste linear, o qual é mostrado nessa linha vermelha. Sim? Além disso, fizemos um ajuste usando o modelo HG1G2, modelo conhecido, reconhecido pela União Astronômica Internacional,
onde se tenta predecir melhor o efeito de oposição, né? Neste plot, o modelo HG1G2 é mostrado nessa linha tracejada. Sim? Isso nos permite determinar a magnitude absoluta, tanto para o modelo linear, quanto para o modelo HG1G2. Além disso, determinamos o chamado coeficiente de fase, que não é outra coisa que a inclinação do modelo linear. Sim? A gente fez o mesmo procedimento para o asteroide 2005 TG45, 2008 L90 e 2018 JB3. Mas, como podemos observar no caso do modelo HG1G2, obtivemos um erro. A gente vê aqui no envelope um erro muito grande. Sim? Isso provavelmente se deve a que a gente conseguiu observar em ângulos de fase muito grandes. Sim? E daí vem o erro, né? Então, devido a isso, toda a análise que a gente vai fazer é baseado no modelo linear e não no modelo HG1G2. No caso do asteroide 2017 YH, devido a que a gente tinha muito poucos dados, uma cobertura muito pequena, a gente decidiu não fazer nenhum tipo de ajuste, né? Mas ainda assim ficam os dados. A vantagem de trabalhar com o coeficiente de fase é que a gente conhece, através do trabalho de Belskaya e Shevchenko no ano 2000, que existe uma correlação entre esse coeficiente de fase e o albedo. Sim? Além disso, a gente sabe que existem regiões preferenciais segundo a taxonomia. Sim? E os 4 objetos que nós estudamos, no caso das curvas de fase solar, a gente vê que esses objetos se encontram dentro da região dos PCM. Então, aparentemente, segundo as curvas de fase solar, estes objetos deveriam ser objetos com espectros em banda. Fizemos também o mesmo procedimento, mas agora usando um outro parâmetro, chamado a amplitude do efeito de oposição, o qual é simplesmente a diferença entre a magnitude absoluta do modelo linear com a magnitude absoluta do modelo HG1G2. Isso foi feito só para o asteroide 163693, já que no caso dos outros asteroides não valia a pena fazer, né, porque o erro era muito grande. E a gente encontrou que, novamente, o asteroide 163693 deveria ser o PC ou tipo E. No entanto, através do análise anterior, nós vemos que o 163693 se encontra dentro desta região e muito afastado dos tipo E. Então, basicamente, ele deveria se encontrar, na verdade, nesta região. Conseguimos também fazer uma análise, conseguimos fazer observações com filtros Sloan em diferentes datas, onde encontramos que aparentemente este objeto é um tipo X, um tipo D, um tipo C. No entanto, para este primeiro dia, os erros são muito grandes mesmo, né? Então, isso impede um pouco de ter confiança neste resultado, né? Nos outros dias, a gente teve o problema que não conseguimos, a gente conseguiu observar no filtro Z, que é esse último que vocês observam aqui, a nossa curva vermelha é observada, mas não tínhamos estrelas de calibração nesse filtro, né? Isso foi um problema muito grande, porque não conseguimos definir muito bem. No entanto, só tentando fazer o teste de Chi-quadrado com esses 3 pontos, a gente encontra que deveria ser um tipo espectral novamente X, D ou C. Quer dizer, objetos com espectros sem bandas, né? Devido a essa falta desse último filtro, a gente considerou apropriado fazer um outro análise. Para isso, usamos o gradiente de cor, onde as regiões que vocês observam no gráfico em vermelho são as mais prováveis para os tipos espectrais, para cada tipo espectral, que vocês podem observar o tipo C, tipo X, tipo D,
Essas são as regiões específicas e os nossos pontos são as observações, né? E a gente não considerou aquele dia que tínhamos erro muito grande. E novamente vemos que o tipo espectral encaixa melhor com o tipo C, tipo X, o tipo D. Novamente, espectro sem banda. Por último, fizemos um diagrama cor-cor, usando as regiões mostradas por Ivezig no ano 2001, onde ele mostra aqui o diagrama de cor R-I, G-R, a região específica dos CEMP, se encontram no lado esquerdo, e esse AVD no lado direito. E o nosso objeto, 163693, se encaixa melhor nesta região. Novamente, poderia ser um tipo C ou tipo X, né, o EMP. Bem, para resumir os nossos resultados, a gente conseguiu, na época, estudar o 22% da amostra geral de toda a população, onde encontramos o período de rotação para 163693 Sátira e 2005 TG45 e 2017 YH. Vimos também que as amplitudes, as curvas são muito grandes, o que significa que estes objetos aparentemente são muito alongados, são objetos relativamente pequenos, e através do análise da curva de fase, encontramos que estes objetos deveriam ser objetos com espectros em banda. E só para o asteroide 163693 Sátira, a gente conseguiu fazer uma taxonomia, encontrando o mesmo resultado, batendo assim o resultado encontrado através da análise das curvas de fase, né? Estamos em grupo, Eduardo. Sim. Só para terminar aqui, né? A gente calculou o albedo também, né? Mas devido a aquilo devido a que o objeto é bem alongado, a gente decidiu esse valor encontrado do albedo não é muito confiável. Bem, isso é tudo e obrigado. Muchas gracias por la presentación. ¿Preguntas? Mientras esperamos que aparezcan algunas preguntas en el chat, yo te preguntaría algo. A ver acá, mira, Romina dice esta pregunta. ¿Hay algún estudio de Bayes sobre cuál es la población real de atiras? Es decir, ¿cuál sería el número total, propiedades, etcétera? ¿Los atiras provienen del Main Belt o es una población original de esa región? Lo pregunto porque imagino que la supervivencia de un binario al viaje desde el Main Belt debe ser complicada. Sí. Existen estudios dinámicos sobre cómo migraron, ¿sí? Básicamente deberían venir del cinturón principal, migrando por la resonancia NU 3, ¿no? Y estudios de Bayes he visto, aún, por ejemplo, en el caso de los Bátiras, no sé si ustedes ven la presentación todavía. Sí, sí. Se cree, ¿sí?, que en esta región interna a la región de Mercurio hayan islas de estabilidad, ¿no? Básicamente es eso lo que pudiese decir. José Sergio Silva pregunta, gracias Eduardo, para Átira en la literatura el periodo de rotación es 3.9 horas, ustedes obtienen un valor de 3.1 horas, ¿hay alguna diferencia sobre el valor del periodo del secundario o del periodo orbital? Sí, nosotros encontramos valores diferentes, de hecho también ¿dónde es que está? Aquí. De hecho, nuestros datos, en conjunto también con los datos ya publicados en la literatura, son datos, como podemos ver, que se encuentran un poco
distanciados, ¿sí? No hay una muy buena cobertura. Los datos anteriores que se consiguen en la literatura también tienen este mismo inconveniente. Como yo les comenté, ¿no? Debido al corto tiempo de observación, se hace bastante difícil poder tener bien detallado la curva rotacional. Y esto evidentemente nos va a generar problemas en la determinación del periodo de rotación. De hecho, en el periodograma podemos ver que hay muchísimas oscilaciones, ¿no? Acá en el gráfico a la derecha. Entonces, obviamente, pues vamos a tener allí dificultades en la determinación del periodo. Bien, Ricardo pregunta, dice, muy interesante, felicitaciones. ¿Cuál es el número de átiras que pueden observar en su programa? ¿Cuál es la magnitud media de estos objetos? Sí, nosotros en el observatorio conseguimos así bien unas imágenes con una señal ruido deseable, ¿sí? Llegamos fácilmente a magnitud 18.2, ¿sí? En el filtro R, ojo, ¿no? Los átiras hemos observado aproximadamente, además de esto, habíamos observado como 7, ¿sí? Lo que pasa es que tuvimos que ir descartando porque algunos presentaban inconvenientes en el tracking, y bueno, tuvimos que ir descartando, ¿no? Pero de resto son bien débiles, ¿no? Bien, vamos a la última pregunta. Felipe Braga Rivas dice, parabéns Eduardo, objetos con rotación muy lenta, como varios días, debe haber algún bias perdón, se movió, pela dificultad en detectar este tipo de objetos, ¿cierto? Sim, certamente a gente vai ter bias observacional, né? Não tem jeito. Aí, mas é o que a gente tem até agora. Né? Bom. Le agradecemos a Eduardo y vamos a pasar a la siguiente charla y a volver al moderador original. Álvaro está disponible nuevamente, así que le cedemos el control de la sesión a Álvaro. Gracias, Marcela, por hacerte cargo. Pero, por favor. Es lo que tiene los riesgos de trabajar desde casa, ¿no? Te pueden llegar gente en los horarios más intempestivos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente charla por Marcela Safin y colaboradores. La charla se llama Métodos Alternativos na Astrometria dos Satélites Principais de Urano. Marcelo, você tem... eu te aviso quando te faltarem 2 minutos, tá certo? Ok, eu vou fazer o share da tela aqui. Beleza. Vamos ver se está tudo certo. Tá ótimo. Perfeito. Pode começar assim que quiser. Estão vendo a tela e o mouse mexendo, ok? Sim, sim. Tudo bem. Eu sou Marcelo Safin, do Observatório do Valon, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou apresentar um trabalho que foi desenvolvido no doutorado pelo Sérgio Santos Filho, que eu orientei, né, no Observatório do Valon. Sérgio Santos Filho, que é um pós-doc no Valongo, sobre a minha supervisão, tá? Então, a motivação, né, é determinar, melhorar a órbita e a efeméride dos satélites de Urano, dos satélites principais de Urano, e contribuir com futuros estudos de paleontologia, né, desses sistemas, por exemplo, através da predição de ocultações estelares e também ajudando no planejamento de missões espaciais. Por exemplo, em relação a ocultações estelares, é interessante, porque agora, devido à configuração orbital, a gente está podendo ver a face norte dos satélites, enquanto que a Voyager 2, na década de 80, observou a face sul dele, né? Aliás, o Sérgio vai, na sessão de postas, falar sobre uma ocultação estelar do satélite Umbriel, né? Então, deve ser interessante seguir o que ele tem para dizer.
Entretanto, atualmente, o Urano se encontra numa região do céu com muito poucas estrelas de referência, em catálogos astrométricos como Gaia, por exemplo, para que se possa fazer uma astrometria clássica com a seção reta de declinação minimamente decente. Por conta disso, né, a precisão dos trabalhos tem sido aquém daquela desejada, precisões acima de 40 milissegundos de arco nas posições na seção reta de declinação, e a situação é pior ainda para o satélite Miranda, que traz desafios porque é um objeto muito próximo do planeta, né, no campo divisado. Então, isso nos motivou a tentar desenvolver métodos alternativos para a astrometria desses satélites, principalmente que não requisitasse o uso de estrela de referência na astrometria clássica, como a gente conhece da seção reta de declinação, e nós fomos bem-sucedidos nesse sentido, né? Que métodos são esses? Métodos que a gente chama de aproximações mútuas, e também vamos falar do método original, que a gente está chamando de astrometria diferencial de distância. Vale dizer que o sistema de Urano, os satélites se apresentam muito próximos no céu, né, distâncias aparentes menores do que 60 segundos de ar, o que nos deixa no regime da Precision Premium, onde, normalmente, se a gente puder trabalhar bem os dados, a gente pode eliminar ou cancelar bem erros sistemáticos presentes aí no campo. E a gente presta, né, atenção especial a Miranda, pela dificuldade da simetria dele, então a gente faz tratamentos especiais para ele. E vale dizer que esse tipo de técnica, né, ela rivaliza com as precisões, por exemplo, de fenômenos mútuos, que também é uma técnica qual que você não dispensa o uso de catálogos astrométricos, mas é uma técnica astrométrica, mas que só pode ser usada nos equinócios, né, na época de fenômenos mútuos. Por exemplo, em Júpiter, de 6 em 6 anos, no caso de Urano, em 42 anos. Não, essas técnicas que a gente apresenta podem ser utilizadas em qualquer época do ano, basta a gente estar com o planeta, né, com o sistema de satélites visíveis. Então, elas foram implementadas no pacote de astrometria, de fotometria do Praia, e todos os resultados que a gente vai mostrar aqui, né, a gente utilizou a coronografia digital, que também faz parte desse pacote de fotometria e astrometria, e isso é necessário de fazer porque a gente elimina a luz difusa do planeta, de forma a conseguir melhorar o perfil, né, dos satélites, aqui no caso Miranda, por exemplo, saindo de condições difíceis para astrometria e fotometria para condições em que a gente pode realizar muito bem tanto a astrometria como até a fotometria também. Então, o que se trata, né, as aproximações mútuas? Bom, essa é uma técnica pela primeira vez introduzida, né, publicada no artigo do Bruno Morgado e colaboradores em 2016 no Monthly Notes, a partir do trabalho do mestrado no Observatório Valong, que eu orientei, e basicamente o que você tem são os satélites, né, se aproximando no plano aparente do céu, depois se afastando. Então, na aproximação máxima, você tem um instante central que pode ser usado como um observável no ajuste de efemérides. De fato, Nikolai Emelyanov publica em 2017 no Monthly Notes uma análise dos métodos empregados, né, métodos astrométricos empregados para cálculo de efemérides, e ele ressalta o potencial dessa técnica, que, lembrando que ele salienta que junto, usando a técnica das aproximações mútuas, instantes centrais, junto com outros observáveis de 2 dimensões, por exemplo, a seção reta de declinação, você obtém melhores resultados para a melhoria das efemérides de satélites. E recentemente, isso foi uma paper de 2017 do M19, e recentemente, em 2021, a Faioli, né, uma estudante do grupo do Valéry René, do Observatório de Paris, da NCCE, também publicou um trabalho, né, aprimorando a forma de utilizar o instante central como um observável, mostrando, então, o grande potencial dessa técnica. O que nós fizemos no trabalho, e isso foi publicado no artigo do Sérgio no Monthly Notes, em 2019, avançar um pouquinho, né, no conceito das aproximações mútuas e realmente fazer com que essa técnica entregue para a gente basicamente tudo que a gente obtém nos fenômenos mútuos, né? Então, a geometria, realmente, essa geometria aqui, ela é idêntica à dos fenômenos mútuos, mas sem a presença de eclipses e ocultações, né? Então, a gente observa a qualquer época do ano, né, fora dos fenômenos mútuos. E a lei do instante central
a gente usando, né, no caso aí em particular do Urano, você tem vários satélites, a gente tem os 2 satélites alvos participando ali da aproximação mútua, e você tem sempre outros 2 satélites, pelo menos, que nós podemos, então, utilizar de maneira separada, de certa forma independente, as efemérides dele, né, para obter, a partir das efemérides deles, das medidas no campo, obter de maneira independente, separada, a escala de pixel, a orientação da seção reta de declinação no frame, né, e, com isso, então, obter até as componentes das distâncias em acessão reta de declinação, indo além, portanto, da técnica apresentada, né, das aproximações mútuas, onde só um estande central é fornecido. Então, aqui a gente obtém todos os observados, estande central, parâmetro de impacto, até velocidades relativas, né, as componentes alfa e delta individuais são obtidas. Nesse tratamento, a gente leva em conta, né, usando os efemérides, correções de ângulo de fase solar, tempo de luz, refração e tudo mais. Os detalhes da técnica estão descritos aí no artigo. Aqui é um exemplo, né, de uma curva de distância, numa aproximação mútua envolvendo umbriel e titânio, né? Há um ajuste similar em cima das velocidades aparentes, né? Tudo isso é convertido para efemérides astrométricas ou de qualquer natureza, com muita facilidade, né? E a gente, então, calcula basicamente o estande central, parâmetro de impacto e as velocidades. E conseguimos, né, traduzir, né, isso em diferença de posição e acessão reta e declinação, por exemplo, na direção do parâmetro de impacto na direção perpendicular que está associada à determinação do estande central, a gente pode comparar as observações com as efemérides e a gente obtém um offset muito interessante. A gente pode converter esse sistema nas direções ΔX e ΔY, ou seja, nas direções de ascensão reta e de declinação, e também nas velocidades em ascensão reta e declinação. Cada ponto desses aí mostra um evento. Nós trabalhamos 25 eventos observados entre 2015 e 2019. Né? E aqui é o plano orbital, né? a órbita aparente desses objetos em torno do Urano. Cada pontinho colorido é um satélite, né? E você tem aproximações mútuas quando eles ficam alinhados entre si. Então, tem 25 dessas observações representadas aqui nesses resultados. A gente pode dizer que a estimativa total dos erros, 45 milissegundos de arco, é bastante competitiva com a da astrometria clássica, mas com a vantagem de que a gente, em momento algum, precisou usar, até porque não tem, basicamente, estrelas de referência, estrelas Gaia ali nos campos. Essa nova técnica, né, que a gente chama aqui de astrometria diferencial de distância, ela então, uma técnica nova, uma novidade, digamos, teórica, aí, né, e ela é inspirada na fotometria diferencial. Tá? Então, na fotometria diferencial, a gente pega lá a razão dos fluxos, você tem o fluxo medido do alvo, tem o fluxo do calibrador, né, e a razão deles é feita em fotometria diferencial, de forma que você cancela, na medida do possível, erros sistemáticos atuando nos fluxos desses 2 objetos e obter, então, um resultado mais preciso para estudar a variação da luz lá do corpo principal. Quanto menor o campo, melhor é a fotometria, porque você tem exatamente um cancelamento melhor dos erros. Esse princípio é levado para a gente aqui na astrometria diferencial de distâncias, onde você tem a razão das distâncias de pares de satélites. Então, você tem um par de satélites IJ, a distância deles, e tem um outro par de satélites HK. Você toma a razão das distâncias e aí, seguindo o mesmo princípio, né, da fotometria diferencial, você vai estar cancelando os erros na determinação dessas distâncias e obtendo esse observável extremamente acurado e preciso, que é a razão de distâncias. Tá? Essa razão de distâncias ela é interessante porque ela é um observável que você pode usar de maneira bastante fácil, tranquila, né? No cálculo do efeméride. Você produz aí o observável de maneira simples. Eu poderia até ter colocado as expressões aqui, se alguém tiver curiosidade, eu mostro aí em outro slide. Então, o que você tem? Né? Por exemplo, no caso de Urano, você tem 5 satélites. Né? E aí você pode fazer uma combinação de 5, 2 a 2, você pode fazer, você pode determinar 10 distâncias, como você quer a razão das distâncias, você pode obter 8 dessas razões de distâncias, uma delas vai ser sempre correlacionada com as outras, de forma que, no final, no caso do Urano, você pode tirar 7
razões de distância independentes, totalmente independentes, ou seja, numa só observação, numa só imagem, você tira 7 observáveis independentes, correlacionando todos os satélites aí que você está utilizando, todos os 5 satélites, né? Então, e uma coisa interessante é que a natureza desses observáveis ela é bidimensional, né? Então, ao contrário, por exemplo, da aproximação mútua, onde a gente só calcula o instante central, não foi o caso, a gente fez mais do que isso para o satélite de Urano, mas normalmente, na origem da técnica de aproximações mútuas, você só determina o instante central, ele é um observável unidimensional, né? E aí, por exemplo, a 69 ressalta, olha, é ideal juntar esse observável com observáveis bidimensionais. Aqui não, né? Na astrometria diferencial de distâncias, a razão de distância ela é um observável bidimensional pela natureza aqui, né, com que a gente obtém ela. E você obtém 7 desses observáveis. No caso de astrometria clássica com a seção reta e declinação, você obteria por imagem 10 observáveis, 5 ascensões retas e 5 declinações. Mas tem uma desvantagem, porque a ascensão reta e a declinação, um ponto ali na imagem, você pode estar submetido a um erro, a uma distorção. Ao passo que esses observáveis, pela natureza com que eles são construídos, eles são muito mais robustos, muito mais acurados, porque você está fazendo uso dessa razão de distância. E no caso do Urano, em particular, dada a distância relativamente pequena dos satélites, eles estão num campo com menos de 60 segundos de arco, então a gente está sempre no regime da chamada Precision Premium, onde realmente o cancelamento dos erros é ainda mais eficiente, né? Então, aqui nós mostramos um exemplo de um ajuste de razões de distância obtidas diretamente da efeméride. A gente analisa os polinômios que poderiam representar a variação dessa curva de distância, né? Curva de razões de distância, né? Normalmente, o polinômio de segundo grau consegue realmente ajustar bem, né? Ou demonstrar, representar bem essa variação. Aqui já é um fenômeno, o mesmo fenômeno aqui observado, tá? Onde ele se comporta de maneira bastante similar, tá? E o ajuste, você utiliza um polinômio de segundo grau, faz um ajuste até para ter noção, pela dispersão do ajuste, pelo sigma do ajuste, você tem uma ideia da qualidade da razão de distância que você está obtendo. Aqui você tem outros fenômenos, você vê que a forma pode variar um pouquinho, né? Mas o importante é que esses sigmas, né, desses ajustes, são da ordem de 0,2%. A razão de distância, assim como nas curvas de luz, na fotometria, é um valor adimensional. Então, ela é muito pequenininha, né? 0,2% de erro relativo. Se você obtém isso em fotometria, você está feito na vida, né? É uma coisa espetacular, que mostra que, na verdade, a gente consegue, com essa técnica, resgatar uma informação astrométrica, né, que é que perdida quando a gente faz a astrometria da seção reta da declinação, né, tentando determinar a posição no ponto, enquanto que as distâncias te fornecem informações muito interessantes e de forma muito mais robusta, né? A gente propõe lá algumas maneiras, né, de calcular esse erro, né? O contraste, por exemplo, né? Por exemplo, você tem lá as variações na razão de distância aqui e compara isso com um sigma para ter também um outro parâmetro. É um outro parâmetro, né? Um contraste é um outro parâmetro que pode dizer se o seu ajuste está bom ou está ruim. Além, é claro, do erro da normalização, que é um valor já tipicamente obtido em fotometria com curvas de luz. Então, esse aqui é um exemplo, peço desculpa se os números não estão tão visíveis assim, mas são aqueles valores que a gente falou, né? Menos 0,2%, 0,1%, que se fosse em fotometria, é um valor absolutamente espetacular. Para comparar, então, aqui você tem uma comparação das razões de distância observadas com as calculadas pela efeméride, você vê que os offsets médios são muito pequenininhos, mesmo os sigmas são muito pequenininhos. Então, na pior das hipóteses, você pode usar a técnica da astrometria diferencial de distância para, por exemplo, facilmente identificar pontos que estão muito discrepantes, por exemplo, pontos com 2 milésimos, 4 milésimos, são muito discrepantes do sigma típico dessas distribuições. Então, você pode, de uma maneira muito mais robusta do que uma astrometria clássica com alfa e delta, eliminar pontos que realmente estão indicando que, do ponto de vista dinâmico, esse ponto, essa medida não está boa, não está ok. Seria muito mais difícil, quase que impossível, com a astrometria clássica de ascensão reta e de declinação, tá? Do outro lado, se você está construindo uma efeméride, você também pode, através da astrometria diferencial de distância, com esse tipo de gráfico, identificar que, olha, a efeméride não está legal porque eu estou tendo um sigma muito largo em relação ao que eu poderia esperar com outras efemérides de maior qualidade. Para encerrar, então, o que a gente vai fazer em perspectivas futuras, a gente está com vários eventos, tratando todos eles,
né? Temos testado o filtro metano nessas observações, obtendo bons resultados, e estamos até experimentando, no lugar da aproximação mútua, afastamento mútuo. A gente está identificando satélites que estão se afastando, tem um afastamento máximo, diminui. Isso pode também ser utilizado como observável, o instante central desse fenômeno, só que no lugar de aproximação, afastamento. Mas, fora isso, a geometria é a mesma, e a gente planeja, então, junto, claro, com os métodos típicos de astrometria, similitude, que ainda não precisa usar estrela de catálogo, mas para os campos que a gente possa ter uma estrela Gaia para poder fazer uma astrometria, a gente vai fazer tudo isso, fazer um apanhado e, claro, publicar todos esses dados com vista a contribuir para a melhoria das efemérides desse sistema. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Hay tiempo para un par de preguntas por el chat o levanten la mano. Mientras la gente escribe. Marcelo, eu tenho uma pergunta. Você falou, que acho que não faz parte da apresentação, mas você falou da coronografia digital. Como que vocês fazem isso? Que ajustam uma gaussiana bidimensional, alguma coisa do tipo, ou é algo mais complexo? Desculpa, deixa eu recuperar aqui deixa eu recuperar aqui a apresentação, que é mais fácil para mostrar, né? Uhum, sim. Se eu consigo. Estão vendo? Sim. Estão vendo aí? Sim, tá ótimo. Poderia repetir, então, a coronografia digital? Sim, eu fiquei com curiosidade sobre a ferramenta que vocês utilizam aí para fazer a coronografia digital. Se vocês ajustam uma gaussiana bidimensional ou alguma coisa mais complexa do que isso? Não, é mais complexo que isso. Usualmente, os objetos que a gente trabalha, né, não tem uma PSF muito bem comportada, tá? Então, tentativa de você ajustar uma PSF, mesmo lorentzianas, e tentar subtrair, você não vai ter muito sucesso. Então, o que a gente faz é realmente tentar reproduzir ponto a ponto a contagem típica lá daquele ponto em relação ao centro da imagem. Então, a gente faz uma estatística de anéis. Atualmente, a gente está usando uma simetria elíptica, né? E é um processamento bastante pesado, né? Mas, no final, a gente retira um perfil praticamente instrumental, né? Dessa luz espalhada, né? Há uma estatística que é feita em anéis elípticos, portanto, né? Pode ser circular, pode ser elíptico, em torno aí do perfil, e aí você fica calculando qual deve ser o valor típico para cada ponto. E aí você constrói esse perfil, subtrai da imagem original, e aí você obtém uma coisa como essa, onde, claro, os pontos que não seguem essa estatística normal dos demais a uma mesma distância, basicamente eles vão sobressair, eles vão ficar lá, vão sobreviver, que é o que a gente quer, né? E aí, então, a gente obtém realmente um perfil limpo. Então, é um procedimento que não é feito dessa forma, tipo, ajusta uma PSF, uma lorentziana, e retira e subtrai. É uma coisa mais complexa, mais sofisticada. Obrigado. E está presente no pacote do Praia lá para você usar. Perfeito. Bom, já não temos mais tempo para perguntas. Se alguém tiver mais alguma... deixa eu ver. Bom, vamos passar essa pergunta de Natania Rossignoli. Muy interesante la charla. ¿Han comparado los valores para las órbitas de los satélites con otros trabajos recientes? Sim, isso foi feito, a gente não entrou em detalhes, né, mas essas comparações elas estão bem descritas lá no artigo de 2019, no Monthly Notes, do Sérgio Santos Filho e colaboradores. Por exemplo, a gente comparou os resultados com a astrometria mais recente que a gente tinha obtido do grupo de chineses de Xangai, e eles obtêm alguma coisa como 50 milissegundos de arco nas precisões, a seção reta, a declinação, a astrometria clássica, né, para esses satélites, né? Então, com configurações mais ou menos parecidas com essas daqui. Então, a gente pode dizer que a gente chegou, né? Se não ficou melhor, a gente está na mesma faixa de erros, mas a gente ainda, evidentemente, tem condições de melhorar, e aí a gente está trabalhando para isso. Por exemplo, o uso de filtros mais adequados, talvez o filtro metano, né, pode ser adequado nessas observações. Mas então a gente atinge pelo menos as precisões da astrometria mais fina possível que tem sido feita lá com o pessoal de Xangai em reduções de alfa e delta, tá? Perfeito.
Obrigado, Marcelo. Ok, Pasamos a la siguiente presentación por Bruno Chagas y colaboradores. Kinetic impact to deflect a dangerous asteroid and effects to consider over a long period. Bruno, eu te aviso quando faltarem 2 minutos, tá certo? Ok. Pode compartilhar a tela? Conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Sim. Coloca a apresentação e Sim, dá para ver. dá para ver? Ok. Sim, sim. Bom, meu nome é Bruno Chagas, eu sou aluno de doutorado na Unesp, em Guaratinguetá. Bruno, Oi. Você começou a apresentação ou você tá com 2 telas? Estou com 2 telas? Porque não sei se você começou a apresentação, porque agora a gente está vendo o PowerPoint. A tela do PowerPoint, dá para fazer a apresentação? Está aparecendo a minha apresentação para vocês? Sim, mas a gente vê o PowerPoint. Se você quiser começar assim, não tem problema, mas... É que para mim está aparecendo a apresentação. Ah, é? Por isso que eu perguntei se você estava com 2 telas, porque às vezes acontece isso. Sim. Está mostrando para vocês agora ou não? Não, a gente continua vendo os slides. Ok. Transparências. A tela cheia, gente. Coloca a tela cheia. Essa versão do PowerPoint eu nem conheço. Apresentação de slides. Vamos ver se eu consigo Onde colocar. que tem o V? Um Ctrl V. Alguém que conhece? Não vai, não? Ctrl V? Não. Acho que é do Debería do cliquear Zoom. abajo a la derecha cuando tiene el símbolo. Sí. Uno, no, más, ese, Esse daí. ese. Isso. E vamos ver. Está aparecendo para vocês agora? Não. No, No. gente, perdón que me intrometa, mas o problema é que ele deve Acho ter que é o Zoom. compartilhado a janela do PowerPoint e não a tela inteira. Sim. A janela do PowerPoint só vai mostrar essa janela e não vai mostrar a apresentação. Ele tem que sair do compartilhamento e entrar Ok. e compartilhar a tela inteira. Como sempre, o Fernando, a voz da razão. Ok, deixa eu parar o compartilhamento. Uhum. Como que eu faço para parar? Parei? Mas eu acho que desse jeito dá também para ver, não? Também dá, sim, se você conseguir. Tá, vamos começar, vamos ver o que acontece. A gente continua vendo o PowerPoint mesmo, tá? Mas pode começar. Veja só se agora vai dar certo. Apareceu a apresentação ou não? Agora foi. Agora foi? Oh, Sim, ok. sim. Então, desculpem, tá? Desculpem, gente. Coisas que acontecem. Então, meu nome é Bruno Chagas, eu sou doutorando na Unesp de Guaratinguetá, faço parte do grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, aos organizadores pelo espaço, né, pela oportunidade. Vou apresentar o trabalho, né, impacto cinético para desvio de asteroides perigosos e efeitos a se considerar a um período longo. Este trabalho está sendo orientado pelos professores Antônio Fernando Bertacchini, de Almeida Prado, e professor Otto Cabo Inter. Então, vou fazer uma breve introdução, o desenvolvimento do trabalho, os nossos resultados e a conclusão e os nossos agradecimentos para finalizar. Então, por que estudar o desvio de asteroides? Né? Eles podem conter informações sobre a formação do nosso sistema solar, uma vez que suas composições químicas e físicas permanecem praticamente constantes, né, ao longo do tempo. Nós já temos 2 missões
que colocaram, né, matéria para estudo, no caso a Hayabusa 2 e Osiris-Rex. Também alguns desses corpos podem ser perigosos para a Terra, né, porque muitos desses corpos possuem sua trajetória próxima à órbita da Terra. E a possibilidade de mineração nos asteroides, né, uma vez que muitos possuem metais preciosos e também para outros recursos naturais. No momento, nós temos duas formas de desvio mais comentadas na literatura, que é o trator gravitacional e o impacto cinético. O trator gravitacional consiste em realmente, através de atração gravitacional, alterar a trajetória do asteroide. O benefício é que nós não precisaríamos causar um impacto ou necessariamente pousar algo na superfície do asteroide. Contudo, o longo tempo necessário para que ocorra o desvio torna esta forma de desvio um pouco fora de um contexto mais real. E o impacto cinético consiste em impactar o asteroide, causando uma alteração ali na sua velocidade, na sua energia e desviando, né, a sua trajetória original. Nós veremos o exemplo disso com o DART, né? Então, para desenvolver o nosso trabalho, nós estamos fazendo simulações numéricas, né? Considerando aí o problema de N-corpos, onde nós estamos utilizando o pacote integrador Mercury, utilizando o integrador Burstar. E para os dados de entrada, nós estamos utilizando os componentes da posição e velocidade dos corpos, e utilizando aí do site do JPL. Além do asteroide, nós estamos utilizando todos os planetas do Sistema Solar e a Lua. O asteroide escolhido para o nosso trabalho é o asteroide Bennu. Nós queríamos um asteroide que fizesse parte dos NES, né? E o Bennu estava sendo muito comentado devido à missão Osiris-Rex. Então, se mostrou um alvo interessante. Então, nós encontramos inicialmente, nós fizemos uma simulação aí a partir de 5 de agosto de 2021, onde nós fizemos uma simulação de 100 anos, num período de 100 anos, onde nós encontramos a maior aproximação entre o asteroide e a Terra. Pegamos as informações neste período, né, de maior aproximação e fizemos uma nova simulação voltando 100 anos no tempo. E, novamente, começamos a fazer a simulação 100 anos para frente, só que dessa vez aplicando variações na velocidade do asteroide. As variações de velocidade que nós estamos utilizando vão de menos 50 milímetros por segundo até 50 milímetros por segundo, com um incremento de 10 milímetros por segundo. E nós queríamos mapear uma região onde nós poderíamos aplicar os impulsos e que seriam mais vantajosos e também realizar um estudo um pouco mais completo sobre isso. Então, nós dividimos, para isso, nós dividimos o período orbital do asteroide em 6 partes. Então, nós fomos voltando um pouquinho mais no tempo a cada região, né? E aplicando os impulsos. Então, os nossos resultados mostram o seguinte, né? Como nós queríamos mapear, né, o que ocorre com as aproximações do asteroide com a Terra, nós fizemos essas duas figuras que eu estou mostrando para vocês, onde nós temos a maior aproximação do asteroide com a Terra em relação a cada posição que foi aplicado o impulso, os impulsos. Ok? A maior aproximação nesse período de aproximadamente 100 anos.
Aqui nós temos aqui as variações de menos 50 negativas, né? E aqui as positivas. Eu vou me concentrar um pouco nas análises dessa região, porque nos chamou a atenção essa variação que ocorreu. Nós vamos focar na variação de menos 20 milímetros por segundo, que ela nos chamou a atenção, que ela foi a variação que mais aproximou o asteroide ainda mais da Terra, né, ao invés de afastá-lo. E tem esta região onde, aplicando o impulso na anomalia média de 324 graus, o asteroide ele aproximou ainda mais. Mas aplicando em 334 graus, ele afastou consideravelmente o asteroide. Então, isso nos chamou a atenção e nós focaremos nestas análises. Se vocês perceberem também, mesmo nós realizando a divisão de 36 partes do período orbital, nós não atingimos nem o periélio nem o afélio, nós aproximamos. Então, nós fizemos simulações separadas para essas duas regiões. Nós perceberemos aqui também, nessa figura, que essas são as maiores aproximações que ocorreram, né, após a aplicação do impulso. Nós perceberemos que, aplicando o impulso de menos 10 milímetros por segundo, nós conseguiremos bons resultados no intuito de afastar o asteroide, né? E por que eu estou chamando a atenção para essas 10 milímetros por segundo? O tamanho do impactor, que nós poderemos utilizar aqui, né? Utilizando menores impulsos, menores impactores. Então, se mostra bem interessante para nós. E também aqui, aplicando 10 milímetros por segundo, né, de impulso no periélio, nós também obteremos um bom resultado aí no quesito de afastar esse asteroide em relação à Terra. Só que vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Então, essas duas figuras, elas mostram o comportamento das distâncias relativas entre o asteroide e a Terra. Ok? Onde nós perceberemos que ocorrem algumas aproximações ao longo desse período de aproximadamente 100 anos. Aqui é a aplicação no periélio, tá? E aqui é a aplicação dos impulsos no afélio, onde nós temos ali uma primeira aproximação, considerável aproximação, em 20 anos, ali após os impulsos, a aplicação dos impulsos, e uma segunda entre 20 e 30 anos ali, que já demonstra para a gente que ocorreu ali variações nessa distância relativa entre o asteroide e a Terra, e, consequentemente, ali após 70 anos, causou uma grande variação nessas distâncias relativas. Certo? E pegando aquelas duas posições que eu mencionei, de 324 graus e 334 graus, nós também perceberemos, para menos 20, né, milímetros por segundo, nós também perceberemos que ocorreu uma variação nessa distância relativa no primeiro encontro, não tão grande, mas suficiente para que alterasse na segunda passagem próxima e intensificasse essa variação de distância relativa, e que ao longo de todo o período de perturbação, ele vai se intensificando, né, essa perturbação ao aproximar do corpo do planeta e depois afastar e aproximar e afastar e aproximar. Então, nós chegamos à seguinte questão. Este asteroide está ocorrendo variações significativas ali na sua distância relativa, né, com a Terra, onde está alterando sua energia. Isso nós podemos ver através da observação do comportamento do semi-eixo maior, né?
utilizando uma expressão para conciliar com semi-eixo maior, a energia com semi-eixo maior. Então, nós já perceberemos que essa energia ela está ganhando ou está perdendo. Então, nós chegamos na questão de que o asteroide, na verdade, ele faz um swing by com a Terra, certo? Onde essa manobra já é uma manobra natural, mas quando nós aplicamos o impulso e ocorre a variação da distância relativa entre os corpos, essa variação de energia se comporta como a manobra de swing by conhecida. Então, o que ocorre é que o asteroide ele está ganhando ou perdendo energia, variando a sua velocidade com essas várias aproximações, certo? E para demonstrar um pouquinho o que ocorre, por que aqueles resultados, né, ocorrem, que nós mostramos, nós pegamos essa segunda passagem, a grande maior aproximação, e esta grande aproximação que também nos chamou a atenção, né, que no caso se torna a maior aproximação do asteroide com a Terra, né, a gente já percebe que lá em 100 anos, essa aproximação já não ocorre mais, né? Então, nós colocamos, né, em dois gráficos aqui, onde nós pegamos num período aí de 100 dias, e nós já perceberemos que, na verdade, o que ocorre é que o asteroide, ou ele atrasa um pouco a sua passagem original, ou ele adianta, ou ele se adianta, né? Então, ele vai passar antes ou ele vai passar depois daquela posição que ele encontraria com a Terra, ao aplicar os impulsos. E por que ocorre aquelas variações, né? Ou por que uma hora ele afasta, uma hora ele aproxima? Bom, ele vai passar por aquelas primeiras aproximações, ele vai passar por uma região específica, né? Que vai ser suficiente para que altere a sua energia, onde vai fazer com que ele possa, lá no final, lá depois de 70 anos, né, ou ele aproximar mais da Terra em algum momento, ou realmente afastar completamente o asteroide da Terra. Eu tenho mais tempo? Só tem 2 minutos. Ok. Então, só concluindo, o swing by se torna muito importante quando nós estaremos utilizando a técnica de desvio de asteroides, né, considerando um longo período. Um fato importante é que nós não precisamos de um impulso realmente grande, né, para mover o asteroide para longe, né, afastá-lo. E sim, nós devemos entender o local de aplicação desse impulso. Usando aqueles mapas, né, que são aquelas duas primeiras figuras, nós temos boas possibilidades ao longo do período orbital do asteroide, né, para aplicar esse impulso. E o asteroide ele já realiza uma manobra de swing by natural com a Terra. E com as aplicações dos impulsos e as variações das distâncias relativas, nós intensificamos os efeitos do swing by. Então, eu gostaria de agradecer novamente, né? Agradecer também a FAPESP, o Unesp e o Grupo de Dinâmica Orbital. E aqui está o meu contato. Obrigado, Bruna. Muito obrigado. Está abierto para preguntas, cuestiones, comentarios. Tem uma pergunta do Eduardo Rondon. Ele agradece a apresentação.
e diz, não sei se foi mencionado, mas qual é a razão dos diâmetros entre o impactor e o asteroide para fazer essas simulações? Os diâmetros entre o impactor e o asteroide. E o Não, asteroide. sim. Aqui nós realmente só pegamos e fizemos as variações na velocidade nos dados iniciais. Então, nós não estamos considerando nem as características físicas do asteroide, nem do impactor. Não sei se consegui responder bem. Se foi esta a pergunta. Eduardo, foi isso que você gostaria de pedir mais esclarecimentos? Ah, tá. Sim, diz que sim. Ok. Mas... Mais alguma pergunta? Acho que não, senão pueden dejar as perguntas en el chat o después contactar directamente con Bruno. Sim, sim. Obrigado. Agradecemos a los tres las tres personas que presentaron esta tarde, a Eduardo, a Marcelo y a Bruno por las muy buenas presentaciones que hicieron. Con esto se cierra la sesión 18 del taller. Ahora viene un almuerzo para los que están en el hemisferio sur y para los que estamos en el hemisferio norte, pues la siesta. No sé si la organización tiene alguna cosa que agregar. Sí, por un lado, ahora cerramos hasta las 14 y respecto de la pregunta de Octavio, si les parece bien, se podría hacer una breve reunión después de la sesión de pósters, esto es entre las 15:30 y las 16. Nosotros dejamos todo activo, así que no sería ningún problema que la reunión se lleve a cabo en ese momento. Si les parece, se coordina para ese horario, es razonable y pueden conversar. Octavio, puedes coordinarlo y se acepta. Bueno, volvemos a las 14. Muchas gracias a los moderadores de la mañana y a quienes dieron sus presentaciones. Creo que Octavio quiere decir alguna cosa. Pero, no, que me parecía bien de última tener una perfecto, entonces. De 15:30, 16, sí. Exacto. Si todos pueden y están de acuerdo. Claro, sí, en el momento del break es razonable. Y Pregunta Santiago si van a hacer la foto. La foto grupal va a estar disponible en la página entre esta noche y mañana a la mañana. Bueno, nos vemos a las 14. Hasta luego. Hasta luego.